noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Nossa meditação será apenas 3 versículos 9 a 11. Diz assim: Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Nossa meditação, irmão, será apenas nesse pequeno trecho da oração que Paulo fazia àqueles irmãos em Colossos. Antes de nós entrarmos nesses textos, gostaria de dar um pequeno panorama do que é essa carta, né? A gente viu recentemente, pelo menos na última pregação minha, eu acho que não é tão recentemente, a gente viu que essa carta ela foi escrita por Paulo depois que ele ouviu algumas coisas ditas pelo Epáfras, que é um irmão que era de Colossos, e esse irmão, como nós vemos no conteúdo da carta, fala várias coisas a respeito das pessoas em Colossos, falam que eles eram crentes genuínos, eles eram crentes que haviam verdadeira fé, eles tinham amor no Espírito. E Paulo reconhece isso, né? Então ele mostra logo no início da sua carta que ele agradece a Deus por conta, né, de saber da fé desses irmãos, do amor que eles têm, por eles terem aceitado Jesus Cristo como Senhor. E basicamente o conteúdo da carta é fazer com que aqueles irmãos permaneçam em Jesus Cristo. Outro ponto, que eu não sei se os irmãos lembram, é que Paulo ele vai falar de algumas filosofias, falsos ensinos que eram encontrados dentro daquela igreja. Então aqueles irmãos estavam sendo influenciados por filosofias que não é tão claro identificar quais são, né? Não existe um consenso em relação a isso. A gente sabe apenas algumas pequenas coisas sobre essas falsas doutrinas. Algumas delas seriam, por exemplo, a questão de guarda de dias. Então pode remeter a coisas do judaísmo, né? Guarda de dias, festas judaicas. Outra coisa também relacionada a filosofias que aparentemente eram meio que da cultura pagã da época, né? Que você deixa de fazer algumas coisas que são carnais, por assim dizer, mas na verdade é a abstinência de coisas que agradam ao corpo para alcançar algum tipo de espiritualidade maior. E nós vemos um pouquinho do que seria essa heresia no capítulo 2, aqui nos versículos 16, eu creio que deixa bem claro, dos falsos ensinos. Versículo 16, capítulo 2 diz assim: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Outro versículo também, logo à frente, é o versículo 20 e 21. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseie, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então nós vemos que essas são algumas características desses falsos ensinos e Paulo vai falar que, né, apesar dessas pessoas que estavam ensinando isso, acreditarem, né, ou se encher de orgulho por achar que tinha algum tipo de espiritualidade maior por conta disso, ou que através dessas coisas eles iam alcançar um grau de santidade maior, Paulo ele vai falar que, na verdade, Jesus Cristo é o único que nos permite alcançar a plenitude de todas as coisas, né? Ele vai falar que Jesus Cristo, logo no começo do capítulo, é um hino praticamente que ele faz. Muitos acreditam que seja de fato um hino. Em que ele vai glorificar Jesus Cristo, a sua obra, mostrando que todas as coisas foram feitas por ele e para ele, né? E que Deus colocou ele como centro de todas as coisas. A plenitude de tudo se encontra em Jesus Cristo. Então Paulo enfoca bastante essa característica sobre a supremacia de Jesus Cristo nessa carta aqui.
E uma das coisas que nós vemos logo no início aqui, nessa oração que eu escolhi cortar um trecho dela para nós meditarmos, é sobre a oração de Paulo, né? E o que ele desejava para aqueles irmãos ali. Versículo 9 diz assim: Por essa razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Aqui nós vemos que Paulo ele vai falar, né, no plural, nós, e aqui ele se refere a ele e a Timóteo, quando ele diz lá no começo da carta que ele estava com Timóteo. Então esses dois estavam orando por aquela igreja. Paulo fazia isso constantemente. Ele sempre orava pelas igrejas que ele visitava ou as igrejas que ele ouvia falar. Nós vemos que ele vai falar que ele faz isso por essa razão, né? Quando nós encontramos algo que faz ou nos alude a algum tipo de link com algo que ele tinha dito, o que nós devemos fazer é justamente voltar e ver o que ele havia falado. O que ele havia falado é o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Paulo aqui está falando sobre Epáfras, ter chegado a ele, conversado com ele sobre aquela igreja e falado da questão da fé daqueles irmãos e do amor daqueles irmãos. Então é por esta razão que Paulo começa a orar por aqueles irmãos. Algumas pessoas acreditam, por conta do conteúdo desse pedido de Paulo, né? Por exemplo, ele vai falar sobre crescer no conhecimento, ser cheio do conhecimento de Deus e coisas do tipo. Alguns acreditam que Paulo aqui ele tem isso em mente por conta que ele tem medo de alguma forma que aquelas heresias pudessem, né, fazer com que os irmãos se afastassem, se esfriassem, alguma coisa do tipo, né? Então, para que eles não sofressem isso, Paulo pediu a Deus para que desse conhecimento, coisa do tipo. Isso pode até ter alguma relação com o contexto geral da carta, mas eu acredito que seja mais relacionado ao contexto imediato. Uma das coisas que nós notamos em Paulo é que sempre quando ele ouvir falar de crentes verdadeiros, pessoas que realmente aceitaram a Jesus Cristo, ele vai orar para que essas pessoas cresçam em espiritualidade, cresçam no conhecimento de Deus, cresçam no conhecimento do Evangelho, como também ele vai orar para que as pessoas andem no caminho de Deus da maneira correta. Nós vemos, por exemplo, na carta aqui anterior, Filipenses, capítulo 1, versículo 8. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo, e peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor. Então você percebe que não só nessa carta, mas se a gente voltar para Efésios também a gente encontra basicamente o mesmo tipo de oração. Só que agora eu vou ter que achar porque eu não anotei. Mas basicamente em todas as cartas, Paulo ali fala sobre as suas orações, o desejo dele para essas igrejas é sempre crescer em conhecimento, crescer andando conforme a vontade de Deus. Aí no versículo 9, o pedido de Paulo, na segunda parte do versículo 9, diz assim: E de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Aqui, então, é o conteúdo ou o principal desejo de Paulo, que é o quê? Seja cheio do conhecimento da vontade de Deus. E aqui ele ainda expande um pouco do que seria esse conhecimento de Deus quando ele fala que é em toda sabedoria e inteligência espiritual. Algumas vezes as pessoas tendem a separar, né, inteligência e sabedoria como se fossem duas coisas, e em alguns contextos realmente é. Mas na Bíblia, muitas vezes, as duas coisas são praticamente a mesma coisa, são consideradas sinônimos. Isso mostra que Paulo tende a ser assim, é bem abrangente naquilo que ele fala sobre o conhecimento de Deus. Né? Não é um conhecimento específico para a vida de alguma pessoa, né? Como muitas pessoas tendem a entender, né? Qual é a vontade de Deus para minha vida em algo particular, né? Mas, na verdade, aqui é em relação a como andar, né? Ser sábio. Isso nos remete também a Provérbios, quando nós vemos a questão da busca pela sabedoria, para saber como andar de maneira correta nessa vida, tomando boas decisões. E é justamente isso que Paulo tem em mente aqui. E ele ainda acrescenta inteligência espiritual, né? Isso também podendo remeter à questão de que todas essas coisas, todo esse conhecimento
é baseado, né, ou é influenciado, dado pelo Espírito Santo de Deus, não algo meramente carnal ou superficial. Nós vemos que aqui Paulo ele tem justamente faz justamente a questão de pedir a Deus essas coisas, como também ensinar que é o Espírito que influencia. Em outras cartas fica muito mais evidente esse ensino. Acho que, na verdade, é o Espírito Santo que nos impulsiona a conhecer mais de Deus, como também a andar conforme a vontade de Deus. Então, mostra aqui que Paulo realmente mostra a questão de Deus é quem dá conhecimento verdadeiro, ou esse conhecimento que Paulo está aqui mostrando. E qual que é o objetivo, né, desse conhecimento? Algumas pessoas elas desejam conhecimento para várias coisas, né? A gente precisa de conhecimento para trabalhar, por exemplo. Mas por que nós devemos ter o conhecimento da Bíblia? Algumas pessoas têm muito conhecimento da Bíblia, mas simplesmente não aplicam, às vezes só ficam na teoria, gostam de debater sobre. Mas nós vemos aqui que Paulo vai falar no versículo 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Então, qual que é o objetivo, né, de se obter conhecimento? Ou a única maneira pelo qual nós podemos fazer tudo aquilo que Paulo diz aqui. Essas duas coisas nós devemos analisar. A primeira é por que nós devemos conhecer a Bíblia? Muitas vezes a gente tem, né, esse ímpeto de querer saber algumas coisas só por curiosidade ou para saber algumas coisas que ninguém mais sabe, só eu vou saber isso, ou coisa do tipo. Né? As pessoas às vezes tentam caçar coisas na Bíblia para debater, né? Pegam alguns versículos isolados. Quem é a primeira mulher de Adão, ou coisa do tipo, quem é aquela pessoa ali, ou por que foi escrito isso, por que são os néfiles, e acabam entrando em detalhezinhos só para criar mais, né, confusão, porque as pessoas não têm o objetivo, né, que Paulo coloca aqui, que é andar segundo a vontade de Deus. Então, o que nos deve fazer buscar o conhecimento é justamente isso que Paulo coloca aqui. Andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento dele. Todas essas coisas, irmãos, que nós vemos aqui, elas deveriam ser desejos nossos, né? E como nós vimos aqui, Paulo sabe que sem realmente ter o conhecimento de Deus, nós não alcançaremos essas coisas. Se nós não procuramos entender a Deus, a vontade dele, se nós não procuramos fazer isso através da Bíblia, nós não iremos fazer a vontade dele, nós não iremos frutificar em toda boa obra, nós não iremos crescer no nosso conhecimento dele. Isso significa, né, ter mais comunhão com ele, saber mais sobre ele e assim melhorar o nosso relacionamento com ele. E nós não seremos, como diz no versículo 11, fortalecidos no poder segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com alegria. Nenhuma dessas coisas nos ocorrerá se primeiro não houver conhecimento. Então aqui nós vemos que Paulo ele deseja justamente isso a esses irmãos, né? Nós vemos que realmente essas coisas fariam com que esses irmãos se colocassem no caminho certo com relação ao que são essas coisas superficiais que não glorificam a Jesus Cristo, que são baseados só em preceitos de homens, e que o objetivo não é justamente glorificar a Deus, andar conforme a vontade de Deus, mas sim gratificar a carne. Né? Essas coisas seriam facilmente repelidas por esses irmãos, se de fato eles tivessem esse conhecimento. No versículo 12 em diante, né, eu cortei no versículo 11, mas aí também seria uma continuação do pedido de Paulo para aqueles irmãos, que é relacionado a dar graças a Deus, né, reconhecendo e sendo gratos a Deus por tudo que ele tem feito para aqueles irmãos, né, fazê-los idôneos para ser participantes dos santos da luz, por Deus ter os tirado das trevas e ter os transformados, né, em filhos. Agora eles são participantes do reino de Jesus Cristo. E saber que nós temos a redenção através do sangue dele. Então, basicamente, esse é o desejo, essa oração de Paulo por aqueles irmãos.
Uma das coisas que eu gostaria de destacar, e é o motivo de eu ter escolhido os versículos 9 a 11, é que aqui nos faz refletir sobre algumas questões, né? A primeira delas é nos colocando no lugar de Paulo, né? Que muitas vezes a gente ora pelas pessoas, mas os motivos são superficiais. Nós vemos que Paulo, em diversos momentos, diversas cartas, passando por tudo que ele passava, sabendo que os irmãos passavam, o desejo dele era bem diferente muitas vezes. Não era por emprego, não era por questões relacionais no sentido de muito superficiais, né? A questão de Paulo ali era realmente fazer com que as pessoas crescessem no conhecimento de Deus, crescessem no amor uns pelos outros, crescessem como filhos, né? Como participantes do reino de Deus. O desejo dele, né? O que ele queria que os irmãos orassem por ele era sempre relacionados a fazer com que o evangelho fosse pregado cada vez mais. Então, todas essas coisas que mostram a sinceridade desse homem, muitas vezes nos faz refletir sobre a nossa falta de, muitas vezes, alinhamento com a vontade de Deus, né? Nós vemos aqui que essas coisas são a vontade de Deus para cada um dos filhos deles, né? Para nós. Esse é o desejo de Deus para por nós, né? Que nós cresçamos e nos relacionamos melhor com Ele, que nós nos alinhemos em relação ao nosso objetivo aqui nessa terra, que é glorificar a Deus, que é fazer com que o seu reino seja propagado. Mas os nossos desejos muitas vezes estão bem longe de ser esses desejos aqui. E muitas vezes aquilo que nós oramos pelas pessoas é só aquilo que elas pedem, né? Então é relacionado a, também muitas vezes a apenas coisas desta vida aqui, não relacionadas a coisas espirituais. Às vezes a gente até ora, né? Ah, Deus nos abençoe, nos faça crescer, mas é aquela coisa meio mecânica, porque a gente sabe que a gente deve fazer isso, e não porque de fato a gente quer. Né? Se a gente quisesse, de fato, a gente buscaria mais. Eu vejo isso na minha vida. Uma das coisas que nós também podemos observar, né, é que Paulo ele poderia fazer muitas coisas que talvez nós faríamos em relação a esses irmãos. Ele não conhecia pessoalmente essas pessoas, né, ele nunca os viu presencialmente. Ele conhece essas pessoas através do irmão Epáfras, e ouvindo falar das coisas boas, mas também das coisas ruins, Paulo poderia julgar, né? Que ocorre muitas vezes. Você conhece alguma igreja, você sabe que lá prega o evangelho verdadeiro, mas que lá tem algumas coisas que você não concorda em relação à tradição, em relação à maneira de culto, em relação a fazer algumas coisas, ao invés de fazer aquilo que Paulo fez, que é de orar por esses irmãos, fazer com que eles desejar que eles cresçam cada vez mais em santidade, em conhecimento de Deus, na verdade você julga, né? E aquela conhecimento que você teve a respeito dessas pessoas fica só no julgamento e não faz você querer orar por eles ou se alegrar. Para eles de fato serem crentes verdadeiros, apesar dos erros. Então isso deveria ser algo para nós refletirmos também, né? Paulo ali, ele cuidava de várias igrejas, muitas igrejas problemáticas, com diversos defeitos. E o que isso fazia, né, Paulo fazer em relação a essas coisas? Era ensinar amorosamente, como nós vemos nas cartas dele, mas também orar incessantemente, como nós vemos que ele fala em suas cartas também. Outra coisa em relação é que eu meio que já falei quando eu fiz a primeira aplicação, é em relação a onde estão os nossos desejos, as nossas orações por nós mesmos, né? Como eu disse, muitas vezes a gente ora sobre a questão de querer conhecer mais a Deus, sobre, Deus, eu preciso, eu quero ler mais a sua palavra, eu quero entender mais, quero fazer mais a sua vontade, mas é mais aquela coisa mecânica. Como eu disse, é coisa que a gente sabe que a gente deve orar, mas que de fato não vem como um desejo, né? Como poderia acontecer, por exemplo, Deus, eu quero muito esse emprego, ou Deus, eu quero muito que isso aqui aconteça. Então, a gente deveria muitas vezes olhar o nosso coração e ver se ele de fato busca as coisas que são eternas, né, irmãos? A gente sabe que essa vida que passa, sabe que tudo aqui é bem efêmero, é muito sem sentido às vezes, porque a gente fica olhando só para essa vida aqui e essa vida, só olhando por ela mesma, ela é muito sem graça, né, sem sal. Nossa vida deveria ser sempre olhada em vista de algo que é eterno, né? Então é sempre relacionado a coisas que irão durar.
que é o nosso relacionamento com Deus, que é o nosso relacionamento com os irmãos, que é fazer com que mais pessoas venham ao conhecimento de Deus, que é o nosso crescimento espiritual, né? O nosso conhecimento em relação a Deus, mas as pessoas acreditam que no céu elas simplesmente vão ter um conhecimento absoluto sobre tudo. Eu não acredito que seja assim, eu acredito que a gente vai ter conhecimento limitado, a gente não vai virar Deus na mente. Então a gente vai continuar crescendo, e isso acontece a partir de agora, a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo, é que nós começamos e caminhamos rumo a entender cada vez melhor Ele, aquilo que Ele fez por nós. Paulo vai falar da grandeza daquilo que Cristo fez e como isso é algo que deveria ser buscado por nós, né? Saber o conhecimento, a altura, a profundidade do amor de Jesus Cristo. Sabendo essas coisas, né, e conhecendo a Deus, é que nós seremos aptos ou capazes a fazer aquilo que nós vimos nos versículos 10 e 11. Isso também deveria refletir se nós desejamos essas coisas ou não, né? Você quer agradar a Deus em tudo, né? Ou você quer agradar as pessoas? Você quer agradar o pastor? Então você parece ser uma coisa na igreja, mas em casa você é outra, você trabalha ser outra coisa, né? Você quer agradar algum outro irmão, né? Você quer agradar o seu patrão, porque você vai ganhar mais se você agradar o seu patrão. Aí nós percebemos que, na verdade, a nossa vida, né, o nosso coração, ele está criando ídolos, está criando coisas, objetivos que não são coerentes, né? O único objetivo, aquilo que nós deveríamos ansiar, deveria ser sempre relacionado a Deus, sempre relacionado a Jesus Cristo. Paulo vai enfatizar justamente isso nessa carta, né? Como Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Então nós deveríamos também orbitar em volta de Jesus Cristo. Nossos desejos, nossas vontades deveriam ser relacionadas e direcionadas a eles. Nós vemos também no versículo 11, que fala sobre ser fortalecido por Deus, né? Ser objeto do fortalecimento de Deus. Né? Então, se você se sente fraco, se sente muitas vezes inútil na igreja, queria fazer mais coisas, ou queria que a sua igreja fosse mais ativa em determinada área, ou coisa do tipo, isso deveria também fazer com que você olhasse para si mesmo e ver como você se comporta em relação a conhecer mais de Deus e a ser usado por Ele em todas as coisas que você é apto a ser usado. Né? Muitas vezes a gente quer fazer, ou julga por a igreja não estar fazendo isso, aquilo outro, ou está fazendo de uma maneira que a gente não gosta. A gente critica muitas vezes, não gosto disso, daquilo. Mas a questão é, como você se porta em relação à sua vida pessoal, você tem realmente o interesse de transformar, né, a sua vida, transformar consequentemente a vida do seu próximo e consequentemente também influenciar a sua igreja num sentido positivo, né, seja o crescimento, seja o amadurecimento de todos ali, seja as melhorias que você deseja ter na sua igreja, sei lá, que a sua igreja fosse mais ativa no evangelho, em pregar o evangelho, fosse uma melhor questão de estudos ou coisa do tipo. Olhe para a sua vida, né, procure desejar primeiramente que a sua vida seja transformada pelo conhecimento de Deus, permita ser usado por Deus. E como nós vimos também, ore, né, pelos seus irmãos, já que esse é o seu desejo. Você sabe que isso não vai acontecer se você não orar, né? Só criticar não vai ajudar muito, mas orar. Deus ouve as nossas orações e Ele age em favor de nós, se nós formos sinceros. Então, irmãos, essa é a meditação que eu trouxe, algumas reflexões que eu tive a partir dessa oração aqui de Paulo. Espero que possa ter sido útil para os irmãos.